Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, estou aqui. Fala para o Matheus Luque me ligar com imagem, que eu estou aqui esperando, não vi a ligação dele. Como é que você fazia antes? Hoje acho que eu vou ligar para a Vera Magalhães. Pode vou ligar para a Vera Magalhães, tá bom, mas eu nem liguei, você já está falando, então... Viu que milagre? Agora já estou com imagem. Isso aqui é moral e prestígio. Só de pensar já falou. Vai aparecer o seu vídeo. Carol também está com a gente aqui. Já estou aqui. Boa noite. Ô Vera, vamos começar, são 6h04 agora, vamos começar com a repercussão da decisão ontem do Pacheco, que nós noticiamos aqui, inclusive nesse ponto final, de não aceitar o pedido de impeachment contra o nosso ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Exatamente, né? Foi logo depois da gente conversar, o Pacheco anunciou, teve o claro objetivo de esvaziar os atos antidemocráticos do 7 de setembro, o Bocardi, ele quis fazer isso para mandar esse recado para o Bolsonaro, e eu acho que a gente tem, então, nosso ouvinte já está sabendo desse assunto, o que tem são os desdobramentos, né? Tem 2 desdobramentos importantes desse assunto hoje, um deles... a reação do próprio presidente Jair Bolsonaro, que veio em 2 frentes também. Ele primeiro fez uma postagem naquele tom misterioso dele no Twitter. Aí coloca lá, presidente Jair Bolsonaro, sendo que é ele mesmo. Ele falando de si mesmo na terceira pessoa e posta um pedaço de uma live antiga, uma live que é de abril, em que ele fala aquelas coisas de sempre, né? Dos remédios no limite das 4 linhas da Constituição, e aí o que a gente vai fazer? Dando a entender que pode tomar alguma providência contra o que ele chama de câncer. A gente sabe qual é o câncer, posso tomar alguma providência? Então ficou aquela coisa no ar e hoje aí ele falou mais abertamente a respeito, criticou a decisão do Rodrigo Pacheco e fez uma crítica que não tem nada a ver com nada, misturou alhos e bugalhos. O presidente disse que para instalar a CPI, o Pacheco foi muito rápido, mas para abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, não. Em primeiro lugar, ele não foi tão rápido, ele protelou muito a abertura da CPI da Covid. E foi o próprio Supremo quem determinou que ele abrisse com base numa jurisprudência que mostra que CPI é um direito das minorias, que esse direito estava sendo cerceado por ele, Rodrigo Pacheco. Então, naquela ocasião, foi uma derrota do Pacheco. Ele teve de abrir a CPI da Covid. Em segundo lugar, um pedido de impeachment não tem nada a ver com uma comissão parlamentar de inquérito. São 2 instrumentos absolutamente diferentes. Um deles depende de uma análise jurídica do cabimento, que é o pedido de impeachment. E essa análise, feita pela advocacia do Senado, foi de que não era pertinente e que o pedido em questão não fundamentou bem juridicamente as razões pelas quais estava sendo pedido esse impeachment. Já uma CPI, por ser um direito da minoria, ela tem apenas de cumprir alguns requisitos técnicos para que seja mandatoriamente instalada pelo presidente do Senado. Então, quais são esses requisitos? Ter um objeto definido, ter um número mínimo de assinaturas, etc. E a CPI tinha tudo isso e ainda assim o Pacheco não estava instalando. Mas o fato é que o presidente acusou o golpe, né? Ele passou um recibão de que ficou muito incomodado e ele obteve uma derrota muito séria, né? Algo que ele não precisava ter. Se tivesse seguido todos os conselhos que recebeu, desde que há 2 sábados ameaçou que entraria com esses pedidos de impeachment, ele não precisaria ter pago esse mico. Mas aí ficou pendurado na brocha dessa derrota, uma derrota que o Pacheco entendeu ser necessária para que o presidente parasse com essa sua escalada golpista. E aí hoje foi a vez do Fux, né? O Fux também falar a respeito. Pois é, ele disse que vê uma roupagem de ameaça nesse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, mostrando aí uma unidade do Supremo em torno desse tema, né, Vera?
Exatamente, Carol. Ele falou em ameaça, em roupagem de ameaça, e falou também que o impeachment do Supremo, sem uma razão jurídica muito forte, que é uma medida muito extrema, e sem uma razão jurídica muito forte, ele faz com que a gente corra o risco de virar uma ditadura sectária, o que não seria admissível numa democracia. E teve uma outra coisa que me chamou muita atenção na fala do presidente do Supremo, Carol, que foi o fato dele associar, dele falar do inquérito das fake news, aquele inquérito instaurado lá atrás, 2019, pelo Toffoli, com o ministro Alexandre de Moraes como relator. E aí o que ele fala quando ele menciona isso? Que o inquérito é legal, que ele foi validado pelo Supremo, e ele fala, se a gente sabe que existe uma ameaça, que existe um ato antidemocrático sendo urdido, a gente não vai agir? Ele fala, se eu vou esperar invadirem, por exemplo, o prédio do Supremo? E com isso, o ministro Fux já mostrou que eles estão já preparando alguma medida, eventualmente, para coibir manifestações golpistas no dia 7 de setembro. Então, ele disse que sim, que o Supremo tem a função de, em sabendo que está sendo urdido o cometimento de algum crime, agir para que ele não seja cometido. Então, agir prematuramente e depois comunicar o Ministério Público. Então, isso foi um aspecto que passou batido da fala dele, ninguém destacou, mas que para mim é muito significativo. Para mim é sinal de que tanto o inquérito das fake news quanto o outro inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que hoje em dia se ocupa das milícias digitais, eles podem ser acionados ainda antes do dia 7 de setembro para coibir essas manifestações que estão sendo organizadas e que têm sim uma conversa de se invadir prédios públicos. Esse sinal, então, Alexandre de Moraes continua, independentemente de qualquer decisão aí com relação a esse pedido de impeachment, ele segue na toada dele, tocando os processos que tem lá. E mais poderoso que nunca, Rodrigo, porque agora são 4 esses inquéritos e todos eles orbitam em torno do presidente Jair Bolsonaro e eles têm vasos comunicantes entre eles. Um outro inquérito que estava meio adormecido, porque ele era relatado pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou, voltou a ganhar vida nas mãos do Alexandre de Moraes, que é aquele inquérito que foi aberto lá em 2020, a partir das denúncias do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Agora, Alexandre de Moraes fez uma determinação para que o delegado que tinha sido afastado pelo novo diretor superintendente da PF retomasse essas investigações. Então, era um delegado que estava destinado a esse inquérito e que tinha sido trocado nessa nova conformação da Polícia Federal dada pelo Bolsonaro. E o que vai acontecer é que o diretor-geral da PF, o Paulo Gustavo Maiorino, vai ser alvo desse inquérito da interferência na PF. A gente tem visto aí nas últimas semanas muitas notícias dessa interferência política na PF. Então, o Alexandre de Moraes está dando um upgrade nesse inquérito também, que estava meio esmorecido, estava ali meio no cantinho e agora vai ganhar uma nova roupagem. Inclusive, as denúncias de outro Alexandre, o Alexandre Saraiva, aquele delegado que foi afastado por investigar o Ricardo Salles, podem ajudar a municiar esse inquérito que investiga as tentativas de aparelhamento da Polícia Federal. E Vera, esses atos agora do 7 de setembro também podem municiar o inquérito, dessa vez dos atos antidemocráticos, que agora virou das milícias digitais? Certamente, certamente, Carol. Eu já tinha essa apuração e a fala do Fux meio me soou um sininho na cabeça justamente por isso. Porque eu já tinha a apuração de que eles estão com um serviço de inteligência monitorando a organização desses atos para agir preventivamente. E quando o presidente do Supremo diz que o inquérito das fake news é absolutamente legal e que é função sim do judiciário prevenir as coisas antes que elas aconteçam, eu juntei o Lé com o CRE e certamente a gente vai ter ações aí nesses inquéritos, no bojo desses inquéritos, antes do 7 de setembro. É só esperar. CPI, falar um pouquinho de CPI hoje. CPI tá na boca de todo mundo aí, que a CPI tá meio xoxa. Né?
Tá xoxo. Nossa, um depoimento chato de acompanhar. Hoje eles inquiriram o empresário / lobista que estava com o Roberto Dias no dia do famoso chopp, o jantar lá em que teria sido feita a oferta de propina no caso da VAT. Ele negou tudo, como todos os depoentes mais recentes da CPI têm feito, tem sido um coro de negativas e de não querer falar nada. E a CPI está com dificuldade de extrair notícia, de ganhar um novo ímpeto, um novo fôlego nessa reta final. Tudo isso acaba conduzindo para aquilo que eu venho falando aqui, da necessidade deles caminharem para a conclusão desse relatório, para fazer logo de uma vez esse relatório com que ele seja o mais consistente possível com aquilo que eles já apuraram de efetivo. Esse caso da VAT é um caso que não se consumou, ele ficou ali no meio do caminho, num limbo de versões, na verdade, né, de que teria havido essa oferta de propina. E, diante disso, acho que vai ser difícil amarrar muito as pontas para chegar a fazer uma denúncia. Embora isso vai estar, eu sei que vai estar no relatório do senador Renan Calheiros, mas certamente não será um dos highlights, não vai ser um dos pontos-chave desse relatório. Então, a CPI está com dificuldade de se impor no noticiário, de obter a mesma audiência adiante, o mesmo interesse, e se perdendo nesses depoimentos meio xoxos. Hoje foi mais um dia exemplar dessa fase aí que vive a CPI da Covid. Agora, os depoimentos são xoxos, mas tem uns momentos assim inacreditáveis, né, Vera? É tudo muito surreal. Hoje o sujeito disse que ganhava um salário de 35 mil na Anvisa, quer dizer, ele disse que não lembrava o salário. Aí a senadora Simone Tebet disse que era de 35 mil e foi trabalhar de graça no Ministério da Saúde. Aí diz que não tem nada a ver com a Precisa, mas foi para a Índia. É tudo muito louco. Aí ontem era o cara do banco, que não é banco, mas que tem um capital de 7 bilhões e meio e todo mundo é amigo dos amigos. Esse esquema da Precisa aí é muito esquisito também, né? O esquema da Precisa é um absurdo de cabo a rabo. E esse é um caso que está bem provado, porque chegou a ser assinado o contrato, o contingenciamento do dinheiro foi feito. Então, esse é um caso redondo. Você fecha o círculo da corrupção. Esse caso vai estar com destaque no relatório do senador Renan Calheiros. O outro, da VAT, é um caso que tinha o potencial para virar um escândalo como o da Precisa, mas ele não avançou, não chegou a virar um contrato. Então é importante que eles separem esse joio do trigo, justamente para não perder tudo numa narrativa só e chegar com menos força nas mãos do Procurador-Geral da República. Agora, que os depoimentos são surreais e que é muito indicativo e ilustrativo da péssima gestão do Ministério da Saúde, o fato dessas empresas mequetrefes e dessas pessoas horrorosas estarem negociando vacinas inexistentes no momento em que mais morria gente no Brasil, isso eu não tenho a menor dúvida, Carol. E agora a Pfizer, o ministro Queiroga quer que vá lá para Brasília, a cerimônia tal, de fabricação da vacina da Pfizer com a Eurofarma. Pois agora, com um laboratório que lucrou o máximo que pôde com cloroquina, né? E que tinha um dos sócios um cloroquiner de 4 costados. Então a terra plana capota, de verdade. Nossa, né? Que coisa. E aí não vai fazer isso em São Paulo não, vem fazer aqui em Brasília, porque é coisa do governo federal e tal. Senão São Paulo vai capitalizar, né? Já viu, né? Nessa altura do campeonato. Eles estão nessa disputa ainda, nessa altura do campeonato. Tem razão. O que eu queria era ser dono de um laboratório. Os humilhados sendo exaltados, né? A Pfizer que foi tão esnobada pelo governo, agora está aí, né? Então, vem aqui. Tá aí, a vacina que hoje mais é aplicada e é a única que pode ser aplicada em crianças e adolescentes por enquanto, porque a Anvisa não aprovou a Coronavac para esse fim. Então, uma vacina que ganhou um grande relevo, realmente, depois de tanto ser esnobada, Carol. Bom, tá aqui o de Belo Horizonte, o Alessandro tá ouvindo a gente, e o mestre dos magos. Vocês vão falar do mestre dos magos? Você sabe quem é o mestre dos magos, né? O da Caverna do Dragão eu sei, mas É o PG. Parece um pouco mesmo. É que surgiu esse assunto aqui outro dia, que a gente levantou sei lá como é que foi, e aí a turma já adotou, nasceu aqui no ponto final, o mestre dos magos. Ele foge das questões, solta umas frases. O que tem?
enigmas e tal. Ele toda hora se surpreende com a economia brasileira. Nós tomei um susto aqui e tal. Ele toma susto toda hora, não realiza, fica nesse mundo meio de magia. E o portal pro crescimento que nunca se abre, né? O portal do crescimento nunca se abre. Aí, não, o que tem se aumentar um pouco mais a conta de luz? O que tem? Não tem problema nenhum, tá tranquilo, tá uma coisa meio assim, fica assim. Fala, não é possível, é enigmático, não vive, não tá com o pé no chão e tal. E aí tem mais esse assunto hoje aí, né? Porque a história do Banco Central, né, Vera? A história do Banco Central. Ele teve uma vitória depois de tantas derrotas e tantas coisas enigmáticas, Rodrigo. Ele teve uma vitória com a decisão do Supremo que considerou constitucional a autonomia do Banco Central aprovada pelo Congresso. Então, isso aí ele vai certamente alardear, em tom enigmático ou não, ao longo das próximas semanas. Depois de muitas bolas nas costas que ele vem levando nos últimos tempos, ele ganhou essa e ganhou também aí uma parceria do presidente do Supremo, Luiz Fux, numa tentativa de driblar o pagamento dos precatórios. Está sendo construída, com a ajuda do Supremo, uma saída que congele um pouco aquilo que você tem de empregar para o pagamento de precatórios e que pode liberar recursos do orçamento para outros fins, inclusive para o Auxílio Brasil. Então, no Supremo, um Supremo que está em guerra com o Executivo, deu duas boas notícias para o ministro Paulo Guedes nesses últimos dias. Porém, a vida dele não continua fácil. Teve essa declaração, mais uma, bastante infeliz a respeito do aumento esperado da conta de luz dada a crise hídrica, dizendo que não adianta ficar esperando, não adianta ficar sentado chorando. Realmente, não adianta ficar sentado chorando. Mas parece que é isso que o governo tem feito em relação à crise hídrica, né? Não tem uma força-tarefa, não tem uma reunião ministerial para tratar desse assunto que é seríssimo, gravíssimo, maior crise hídrica em 90 anos. A gente lembra que lá atrás, no governo Fernando Henrique, quando se teve um risco de apagão, se criou todo um programa de contingenciamento, de racionamento de uso de energia. Criou-se até uma coordenação ministerial nova sob o cuidado do Pedro Parente na ocasião, para que fossem tomadas medidas articuladas com estados, municípios, com o setor público e privado, para que se reduzisse o consumo de energia, para que não houvesse apagão. E foi bem sucedido na época. Agora a gente tem visto, ao longo de vários meses, o governo simplesmente tentar jogar esse assunto para o lado, no começo negando que houvesse um risco de crise hídrica e energética, e depois admitindo que havia um risco, mas a gente não vê as providências. E agora isso vai se traduzir claramente num aumento da tarifa de energia por meio das bandeiras, da bandeira vermelha, que já teve aumento e vai ter outro. E o ministro parece tratar isso com uma naturalidade, se esquecendo do fato de que a inflação já é galopante em vários itens, em várias áreas, e nessa área de energia elétrica é uma das que mais impactam, além do gás de cozinha, que é também um gasto aí correlato. Então, essa questão da inflação vai virando um problema bastante sério para ele, e um problema que está indispondo a sua gestão com os políticos, né? Se tem uma coisa que político tem calafrio, é de inflação, porque ele chega na sua base e o eleitor vem que nem um louco cobrar, com razão, o preço das coisas. Eu venho falando então, isso faz tempo aqui, Vera. Não, desculpa só interromper, mas é isso, esse ponto lógico. Do ponto de vista de eleitoral, né, a gente sabe, tem uma preocupação muito grande com a história do que está, as questões, as ações do STF, as decisões também, as derrotas, né, enfrentadas ali na Câmara dos Deputados, no Senado e tal, mas não é isso que vai, mais um tempo de inflação desse jeito, e agora, a gente está agora nesse mês mesmo, a gente já está assim, relatando a dificuldade das pessoas de conseguirem pagar as contas. A história da conta de luz é comum entre todos no Brasil, o preço muito alto. E assim, alimentos, o combustível também pegando fortíssimo. Isso aí, mais um pouco, é o fator decisivo numa eleição. E parece que o presidente que está tão preocupado com essa eleição, ele parece que passa a sensação de que não está de olho nisso, né? Acha que um Bolsa Família, de um milagre qualquer, de um dinheiro que vai tirar de algum canto, sei lá como. Que as pessoas irem buscar o bujão lá, né? E tal, e que isso vai garantir, né? Mas não é. Quantas pessoas podem ser beneficiadas por isso, nesse valor? O que isso representa em termos de voto mesmo, em comparação a um país afundado numa inflação altíssima, com perda enorme de poder aquisitivo? Esse é um fator extremamente importante. A gente viu na história do Brasil, né? Isso.
Não, e o ministro ainda parece que Isso já espezinha, tá, né? Porque não basta a situação ser ruim e ele não resolver, ele fala essas frases assim, justo veríssimo, Caco Antibes, é uma coisa surreal, né? Uma coisa surreal, como se ele não tivesse nada a ver com o problema, né? Como se as pessoas estivessem de mimimi, não vivendo na pele a dificuldade para consumir itens de primeira necessidade, porque a gente não está falando de consumo de luxo das famílias, está falando de consumo de primeiríssima necessidade. No caso dos combustíveis que o Bocardi falou, tem agora um problema de motorista de aplicativo deixando de trabalhar porque a gasolina é mais cara do que ele tira no aplicativo somadas as taxas. Então, isso que era um refúgio para um momento de desemprego enorme, como foi na pandemia, cresceu muito a ida de profissionais desempregados para os aplicativos de transporte, também já não é esse refúgio. E isso aumenta ainda a fila dos desempregados. Então, essa economia real que bate na porta ali no portal do Mestre dos Magos, ele não está se dando conta do tamanho do imbróglio que ele está contratando para si. E como os políticos são um radar muito sensível para isso, porque eles estão na ponta, estão indo em eventos, em atos de inauguração disso, daquilo, estão andando na rua já, porque o ano que vem tem eleição, eles estão vendo o potencial de estrago que isso tem. E aí também é isso, uma hora vão fazer os cálculos. Vale a pena estar com esse governo por causa das emendas, por causa do orçamento secreto, ou o preço está ficando alto demais, né? A inflação política que eu estou pagando é alta demais. E agora começa a pressão pelo lugar do ministro Paulo Guedes, para que ele esse ministério vá para alguém do Centrão, juntamente com o de Minas e Energia, por causa da crise hídrica. Então, é uma crise nova que o governo começa a enfrentar. Vamos para a música, gente? O que vocês escolheram? Vamos para a música. Hoje, Carol Mourão que deu o tema, justamente esse tema que a gente falou aqui no final, do ministro Paulo Guedes e o choro do ministro Paulo Guedes. E a gente vai, então, de Gilberto Gil, porque qualquer mote é bom para ouvir Gilberto Gil, né? Não chore mais. Não chore. Eu lembro da gente sentado ali na grama do aterro, sob o sol, observando. Tem que ser sob o sol, porque para acender a luz não pode, que gasta muita energia. Quer dizer que a Vera que nos salvou de ouvir latino hoje aqui na CBN, porque minha primeira sugestão era não adianta chorar com Nossa, latino. mas a gente achou que Gilberto Gil era bem melhor. A letra tá perfeita. Fogueirinha de papel, é isso que a gente vai ter para nos iluminar, Rodrigo Bocardi. Ai, que tristeza, gente. Vamos chorar no escuro, né? coisa, Não adianta gente. chorar, vamos chorar no escuro. A esperança tava no posto. Mas a gasolina ficou muito cara. E também o que tinha além de gasolina no posto também não resolveu. Vamos em frente, vai. Há de melhorar. Vera Magalhães, Viva Voz, obrigado, boa noite, até amanhã. Tchau, Bocardi, tchau, Carol, tchau todo Tchau, mundo. Vera. Valeu, beijo.